Voltamos agora para o último bloco da nossa aula, trazendo uma reafirmação das autoras. Nesta eclipse da morte, no que elas chamam de eclipse da morte nesse momento da pandemia, produz-se uma impossibilidade de simbolização que não nos permite dar um lugar à morte. Então, bom, esse trecho do texto nada mais é do que quase que um resumo do que elas estão falando sobre o processo de morte na pandemia até agora, tá? Então é isso, Elas defendem que houve um eclipse da morte e uma impossibilidade de simbolização por parte de quem fica, que não permite dar um lugar à morte. E esse dar um lugar à morte é muito importante para a manutenção do pacto social, lá como elas falaram um pouquinho antes no texto, tá? Não termos presente a dificuldade que é lidar com a morte, com a violência que a circunda, é também não discernirmos e não chamarmos cada um para o esforço necessário para ultrapassar em nós as moções de agressividade que são parte de nossa constituição como sujeitos em cultura. Não se assustem. Vamos lá, vamos esmiuçar um pouco essa afirmação delas. Para a psicanálise, há uma moção, um movimento de agressividade em nossa constituição enquanto sujeitos. Isso, de novo, retomando lá o mal-estar na civilização do Freud, tá? Que, fiquem tranquilos, vocês não precisam retomar esse texto para o concurso, mas só tenham em mente que é disso que elas estão falando quando falam sobre essa moção de agressividade constituinte de todos nós enquanto sujeitos, tá? E, bom, não entrarmos em contato com a dificuldade da morte, com a dificuldade que é elaborar a morte, com a violência que isso traz para nós, é não trabalharmos, é não colocarmos em palavras, tá? Em simbolização, essa agressividade, esse movimento agressivo que faz parte de todos nós. Tá? Então, é como se nesse momento da pandemia, que a gente não pôde lidar com a morte da forma como é necessário, a gente tivesse escamoteado, tivesse varrido para debaixo do tapete toda essa agressividade que é própria do ser humano. Tá? Por quê? A partir do momento que a gente perde alguém e a gente vai elaborando o luto, quem já perdeu alguém sabe que a gente passa por diversas fases e uma delas é a raiva, É o colocar para fora, é fazer alguma coisa com essa raiva que pode ser dirigida ao médico, pode ser dirigida à própria pessoa que morreu, pode ser dirigida a um deus, a um ser sobrenatural, mas sempre há alguma raiva, sempre há alguma necessidade de externar esse sentimento de raiva. E quando a gente não consegue, por conta da pandemia, trabalhar esse processo de luto da forma como ele precisa ser trabalhado, a gente de alguma forma varre para debaixo do tapete, escamoteia para um canto toda essa agressividade que é necessária ao ser humano, à manutenção da elaboração do luto no ser humano, tá? É isso que elas querem dizer nessa parte do texto. Mas não se assustem, eu acho que assim, se alguma parte disso for cair na prova, vocês vão estar em contato com o linguajar do texto, vocês vão ter... vão sentir que já ouviram falar sobre aquilo em algum momento e tendo isso em mente, tendo lido os slides com atenção e tendo lido o texto também todo na íntegra, vocês vão conseguir responder a questão, se porventura vier uma questão dessa parte do texto na prova, tá? Não querermos admitir a verdade sobre as nossas moções agressivas é não admitirmos que há alguma coisa a ser elaborada, trabalhada e recalcada
para que a vida em sociedade se torne exequível. Então, a gente, né, elas defendem que, lá de novo, retomando o mal-estar na civilização do Freud, é necessário que o ser humano admita essas emoções agressivas, é necessário que o ser humano entre em contato com essa agressividade inerente a ele, para que trabalhe e entenda que há partes dessa agressividade que vamos precisar recalcar para conseguir viver em sociedade, tá? Se nos traz horror encararmos essas emoções agressivas, maior horror ainda será negar a própria existência da morte. Porque a partir do momento que a gente nega a existência da morte e ela se dá, aquele imperativo do real atravessa o sujeito de uma forma muito escancarada e muito dolorida também. Tá? E é um pouco... isso que elas entendem como consequência do processo de luto não trabalhado durante a pandemia, né? Dessa impossibilidade de estar com os entes queridos, dessa impossibilidade de estar nos rituais de luto. Esse horror que é a existência da morte vai voltar contra o sujeito, vai se dar no real para aquele sujeito, trazendo inúmeras possibilidades. E aí a gente pode pensar um pouco, né? A gente pode... elaborar um pouco quais são as possibilidades de consequências disso nos sujeitos que perderam alguém na pandemia desse jeito, né? Desse jeito dentro da impossibilidade de estar com um familiar, de ir ao velório, de abrir o caixão que fosse. São sujeitos que muito provavelmente vão lidar por algum tempo com a angústia desse luto, às vezes trazer consequências em forma de sintomas para as suas vidas, tá? Nesse sentido que elas falam que desse maior horror quando se nega a existência da morte. E nesse caso da pandemia, assim como lá nas guerras, né, como Freud trabalha, imposto pelo outro, né, pelo outro com O maiúsculo. Porque foi imposto a todos nós que não pudéssemos lidar com a morte dos nossos próximos, tá? E uma das formas que a gente tem para enfrentar e respeitar o processo de morte tem início no reconhecimento de que a morte do outro não me pode ser indiferente. E aí a gente, né, entende no meio do texto, né, uma posição que elas têm de questionamento em relação ao modo político operante, ao modo social operante durante a pandemia, tá? Então, né, o que elas defendem é que a forma que a gente tem para enfrentar a morte dentro do laço social, sem escamotear, sem colocar para escanteio os nossos impulsos agressivos, é não tratar a morte do outro como algo indiferente. Tá? E isso sempre retomando a dificuldade que foi passar por esse processo durante a pandemia, uma vez que, né, não se pôde enterrar os familiares que se perderam, não se pôde muitas vezes nem abrir o caixão, nem olhar para aquele corpo que se foi, né? Esse processo não aconteceu. Então é sempre, né, ler esses trechos, essas afirmações delas que remetem à psicanálise, levando em consideração o contexto da pandemia. A indiferença é que leva ao perigo de nos perdermos num gozo mortífero, que pode se tornar a danação da vida em sociedade. A partir do momento que a gente passa a não dar lugar a essas emoções de agressividade inerentes ao ser humano, a partir do momento que a gente trata a morte do outro como indiferente, a psicanálise entende que o sujeito que trata a morte do outro enquanto indiferente cai nesse gozo mortífero, né, de que o outro já não tem tanta importância assim. E aí isso necessariamente pode danar com a vida em sociedade. Se a morte do outro, não, já é balela, não faz tanta diferença assim na minha vida, para que manter a vida em sociedade de uma forma possível, agradável, né? É nesse sentido a afirmação das autoras. E aí, bom, mais ao final do texto,
elas defendem a necessidade da gente dar lugar à morte. Na verdade, o texto todo vem falando sobre isso, né? Sobre a necessidade que todos nós, para vivermos em sociedade, temos de dar lugar à morte do outro, à morte dos nossos, né? Então, a gente mostra um mínimo de cuidado quando escutamos o chamado do real da pandemia, né? Quando a gente leva em consideração a morte do outro, quando a gente fala sobre a morte do outro e quando o outro não é só mais um número, não é só mais um a morrer, a perder a vida numa pandemia, né? Como cada sujeito que perdeu a vida na pandemia importa e é preciso falar disso e é preciso reverenciar as suas famílias, a quem ficou, né? Então, nesse sentido, isso seria dar lugar à morte e esse real para as autoras será ouvido quando a gente puder relativizar a onipotência médica, tá? No sentido de que o discurso médico se coloca sempre a todo tempo como onipotente. A partir do momento que a gente consegue quebrar isso, a gente considera a possibilidade do outro morrer. E aí, a partir do momento que a gente considera a possibilidade do outro morrer, a gente pode dar lugar à morte do outro e aí voltar a ter a morte lá como contingente, como uma possibilidade dentro da sociedade que, segundo as autoras, é tão necessário para a manutenção da vida em sociedade, tá? E aí elas defendem que existe um esforço que é preciso ser feito em conjunto, como nação mesmo, como sujeitos, como cidadãos, como usuários do sistema de saúde, mas também submetidos aos produtos da ciência, para que os efeitos e as consequências da pandemia não dilacerem de forma irrecuperável o tecido social. Então, elas defendem, né, que nesse momento de pandemia, a nação, os cidadãos, né, e os usuários do sistema de saúde possam estar unidos para falar sobre as consequências, para falar sobre os efeitos da pandemia, para falar sobre as mortes nesse 1 a 1, sempre levando em consideração a vida e a morte do outro, para que a gente consiga fazer a manutenção da vida em sociedade, né, para que isso não dilacere o tecido social mais ainda do que já estava sendo dilacerado na época da escrita desse artigo, né? O momento da pandemia, então, é quando as condições para se fazer o luto estão ameaçadas, né? Foi isso que elas foram falando durante todo o texto, essa ameaça do trabalho de luto durante o contexto da pandemia. E essa ameaça se deu não apenas por todo o perigo de contágio que interrompe os rituais de luto, os rituais de morte, mas também porque desaparece o tempo e o espaço para um trabalho. E elas reforçam, né, enfatizam muito esse termo trabalho ao falar de luto, porque é um trabalho de luto. Então, desaparece esse tempo e o espaço para o trabalho de luto, que é altamente individual e pessoal, de estarmos com um acontecimento que nos atinge. Por que desaparece o tempo e o espaço? Porque o luto, como elas falaram lá no começo do texto, é um trabalho coletivo, é um trabalho do social. O meu luto em relação à perda de um ente, de um familiar, o trabalho do meu luto vai se dar quando eu posso falar dele com os outros, quando eu posso abraçar um outro familiar que está tomado por aquela perda como eu, né? Quando eu posso chorar junto, e isso tudo foi interrompido com a pandemia, tá? Então é nesse sentido que o momento da pandemia interrompeu essa condição, essas condições de trabalho do luto, tá? O luto é um trabalho coletivo na tentativa de recomposição de uma malha social que se esgarça por um buraco feito na trama de uma cadeia que se rompe com a quebra de um elo. O que elas estão querendo dizer com isso? Eu acho que esse slide é importante para vocês fixarem, tá? Porque elas conseguem resumir quase que em uma frase o que elas estão defendendo nesse artigo, nesse sentido do que a gente está falando o tempo todo, né? O luto, ele não é feito, ele é um processo singular, mas não é feito de uma forma solitária, né? Ele é feito no coletivo, na tentativa de recompor
recompor essa malha social na tentativa de reelaborar aquele meio social onde o sujeito que se foi, né, o sujeito que morreu estava inserido, porque a partir do momento que esse sujeito se vai, que esse sujeito morre, faz-se um buraco na trama social que ele é inserido, tá? É um vazio, né? Ele é retirado daquela trama social e aquele vazio se apresenta ali para todos que o cercam, e é preciso, para quem fica junto nesse trabalho coletivo, junto com os outros que ficam, reorganizar essa cadeia para dar um lugar para esse buraco, para dar um sentido para esse buraco, porque, né, é isso, essa cadeia se rompe com a quebra de um elo. Então, o que elas estão querendo dizer é isso, né, que todos nós estamos inseridos numa cadeia social, numa trama social ali que nos pertence, né? A nossa cadeia social do trabalho, a cadeia social dos vizinhos, a cadeia social da família, dos amigos da escola. E aí, quando uma pessoa desses círculos se quebra, aquela cadeia necessariamente abre um buraco. E aí é preciso que no coletivo, com os outros sujeitos componentes dessa cadeia, elabore-se o luto para refazer, para recompor aquela malha social, tá? É nesse sentido. Eu acho que essa parte do texto é bem importante para vocês compreenderem mesmo. Eu acho que esse é um texto, né, assim como a prova toda da residência da UFRJ, que existe compreensão para vocês terem a clareza para responder as questões na hora da prova, tá? É o luto experimentado a cada caso que vem nos dar a ideia do que a morte de uma pessoa representa e exige de trabalho para que a teia que se rompe com sua saída da cadeia de relacionamento volte a se recompor. Então, bom, é a partir da morte daquela pessoa que a gente entende o lugar dela naquela cadeia, né? E é preciso o trabalho de luto, o trabalho em torno dessa perda, para que esse abandono seja experimentado e a teia venha a se recompor. Então, foi aquilo que eu disse, o exemplo que eu usei na primeira parte da aula. Se, né, fazemos parte de um grupo da família, um grupo de família, e uma irmã morre, a minha forma de lidar, de fazer representar aquela irmã é diferente de uma outra terceira irmã, certo? E aí é preciso que o trabalho no coletivo seja feito para que a gente consiga entender o que aquela irmã, aquela pessoa que se foi representava naquele círculo social, para daí conseguir recompor essa teia, tá? Nesse sentido. É, portanto, de mim como sujeito que se trata na morte do outro, porque é quem fica, quem perde é que elabora o luto daquele que se perdeu, né? Então, é sempre de mim que se trata a morte do outro. O outro morreu, o outro já se foi, já não está aqui entre nós. Então, é quem fica enquanto sujeito que vai lidar com a morte do outro, tá? E aí é exigido que esse que fica abandone o lugar que cada um ocupava ou que era dado a cada um, desde que o elo venha a faltar na cadeia. Como assim? Voltando lá para a posição familiar. Uma mãe com 3 filhas, uma filha morre. É importante que agora essas 2 filhas que ficaram e essa mãe reorganizem o lugar que cada uma vai ter naquele elo, naquele contexto da família. Porque sem aquela peça que faltava, sem aquele sujeito que morreu, os lugares vão se reordenar, né? Alguns lugares vão ser abandonados, outros vão ser recriados, para dar conta daquele buraco, daquela falta que foi imposta naquela teia social. Beleza? Todas essas minuciosas e delicadas manobras que envolvem o luto encontram-se banidas repentinamente no momento em que a pandemia se instala. Porque é isso, né? Digamos, nesse exemplo da família com uma mãe e 3 irmãs, que uma irmã se vai, que não morassem juntas, né? A impossibilidade de se encontrar no auge da pandemia, né? Possibilidade de estarem juntas no velório, de estarem juntas olhando aquele corpo no caixão,
já complica, já dificulta muito o processo de luto e de reorganização daquela teia social, né? Cada um ficou isolado em seu canto, precisando lidar com aquele luto que, lembremos, é feito de forma coletiva, e aí isso com certeza vai trazer inúmeras consequências para o trabalho de luto e de reorganização daquela família, tá? O luto e o reconhecimento da morte articula e estrutura a rede social, tá? Uma frase, né, nesse sentido de resumir o que a gente estava falando até agora. Os ritos põem em ação sentimentos e ideias coletivas e ligam o individual ao coletivo, né? Porque, como a gente veio dizendo, se a gente perde um ente querido, existe o sofrimento singular, mas que é necessário ser vivido junto ao coletivo. Então, nesse sentido que os ritos ligam um individual ao coletivo, e esses ritos foram banidos da experiência na pandemia. Aquele que perdemos ocupava um lugar na cadeia de relacionamentos e agora encontra-se vazia, tá? Toda a cadeia é afetada no momento em que um dos elos se solta, né? Nesse sentido que eu falei sobre a possibilidade da família perder um dos membros, né? Toda a cadeia vai ser afetada. E é preciso retomar e poder falar e poder dividir com os componentes daquela cadeia que lugar a pessoa que morreu ocupava na vida de cada pessoa com quem ela convivia, tá? No caso do luto e da morte, o rito permite que se dê uma resposta à irrupção do real da morte, ou melhor, o rito dá as condições para que se reinstitua a identidade dos sujeitos, bem como seu pertencimento ao coletivo depois do enfrentamento da morte de um objeto amado. Como assim? É esse ritual, é essa possibilidade de passagem no coletivo pelo processo de morte, né, o velório, por exemplo, que dá alguma resposta à irrupção do real da morte, faz o começo da elaboração daquele real da morte e dá o pontapé inicial para a restituição da identidade dos sujeitos que ficam, né? Aquele sentido de que a morte do outro sempre é em relação a quem fica, né? Sempre em relação ao sujeito que vai ficar e vai precisar lidar com aquela perda, tá? Então, o ritual é importante nesse sentido, tá? De ser uma resposta à irrupção do real da morte e para restituir a identidade dos sujeitos que ficam. Então, sob a perspectiva de um trabalho de luto, que se reinstaura o lugar perdido do sujeito. E aí é nesse sentido que a gente pode entender o luto como parte de uma reverência feita à morte. Uma reverência no sentido de acatar a morte, né? De entender que a morte é um processo que a gente vai precisar lidar, tá? Então, que efeitos, né, as autoras se perguntam, né? Que efeitos as recomendações para distanciamento vão causar àqueles que passaram por essas recomendações, né? Aqueles que as observam. E na verdade, trata-se de reunir recursos que ajudem a reconhecer e enfrentar a presença da morte e do morrer, tá? Elas terminam o texto com essas duas questões, né? Colocam, né, ainda em aberto quais são os efeitos que esse distanciamento imposto pela pandemia vai trazer aos sujeitos, que a gente, enfim, né, a gente está começando a conseguir colher alguns efeitos agora, mas eu acho que são consequências que vão durar, né, especialmente para as crianças que viveram esse momento de pandemia, né? São consequências que a gente vai perceber daqui a 5, 10, 20 anos. E elas sustentam que o que a gente precisa fazer é reunir recursos para ajudar a reconhecer e enfrentar esse processo de morte e de morrer que foi tão imposto para a gente durante a pandemia. Tá, gente? Então, bom, separei algumas questões para a gente fazer. Aí eu indico que vocês leiam a questão, né, aqui comigo, dê um pause no vídeo, resolvam a questão por vocês e aí logo depois vocês
voltem ao vídeo para ver a resolução, tá bem? Vamos lá. O trabalho de luto é fundamental para a elaboração psíquica do sujeito diante da morte. Sobre essa experiência, podemos afirmar. Letra A. O luto é um processo necessariamente singular e privativo da vida do sujeito. Bom, a gente falou o tempo todo durante a aula do quanto que o processo de luto é um processo coletivo. Então, singular e privativo já não é uma possibilidade. A apreensão da própria morte faz o sujeito atravessar o processo de luto. A apreensão da própria morte vai fazer o sujeito atravessar o processo de luto? Se fosse fácil assim, né, é só dar de encontro com a morte, já necessariamente o sujeito passaria pelo luto, e a gente sabe que não é bem assim tão fácil que acontece. Letra C. O luto e a morte são experiências coletivas com expressões singulares? Sim, né, o texto fala sobre isso, do quanto, né, a gente falou várias vezes, né, do quanto o luto e a morte são necessariamente vividos no coletivo, mas também trazem as expressões de cada um, né, as expressões singulares e pessoais de cada um. Então, princípio letra C. Letra D. O luto e a morte são experiências subjetivas singulares. Não, né, é bem parecida com a alternativa da letra A. A gente já entendeu que não, que o luto e a morte são experiências coletivas, mas com expressões singulares. Então, com isso, a resposta certa é a letra C. Próxima questão. O cenário de pandemia trouxe à tona uma ameaça ao processo de luto tão necessário para o sujeito no encontro com a morte. Pode-se afirmar no tocante a esse tema. Letra A. A interrupção dos rituais de luto durante a pandemia foi um dos motivos pelos quais o trabalho de luto dos sujeitos foi prejudicado nesse período? Letra B. A alta incidência de casos de Covid-19 tornou banal o encontro com a morte e o trabalho de luto ficou em segundo plano? Banal o encontro com a morte nunca vai ser, né? Então, letra B, com certeza não. A banalização da morte a partir dos discursos negacionistas foi o que ameaçou o processo de luto durante a pandemia? Tá aí uma pegadinha, né? A gente poderia, em algum sentido, afirmar que sim, né? Que também contribuiu, mas não podemos dizer que foi isso, foi essa banalização da morte com os discursos negacionistas que, de fato, ameaçou o processo de luto. Na verdade, o que o texto defende é que o distanciamento, a dificuldade de viver esse luto no coletivo é o que ameaçou o processo de luto, na verdade. Então, letra C também não. Letra D. O grande fluxo de mortes durante a pandemia facilitou o trabalho de luto? De forma alguma, né? Então, a resposta certa é a letra A. A interrupção dos rituais de luto durante a pandemia foi um dos motivos pelos quais o trabalho de luto do sujeito foi prejudicado nesse período. Bom, gente, deixa aqui ao final o meu e-mail. Fiquem à vontade para mandar questões. Também, se precisarem, entrem em contato com o próprio estudo dirigido, enderecem suas questões, que vou ter o prazer de ajudar vocês, tá bem? Boa prova!